Ele instalou câmeras, mas o que gravaram não era humano. Não importa quantas câmeras eu coloque, ela sempre aparece atrás de mim. Eu já tentei apagar as imagens, já troquei os aparelhos, formatei os cartões, fechei todas as portas antes de dormir. Já passei a noite inteira em claro, olhando fixamente para o monitor, tentando provar que minha mente estava exagerando. Mas não era a minha mente, não dessa vez. No começo, parecia uma paranoia boba, uma sensação. Como se algo observasse, não de longe, mas de perto demais. Como se existisse um ponto cego na minha visão, um pedaço de realidade que eu não conseguia ver, mas que continuava ali, parado, do meu lado, imóvel. E toda vez que eu virava o rosto rápido demais, jurava ver uma sombra se afastando, uma figura que não deixava rastros. Nem cheiro, nem som, nem sombra, mas deixava presença. Aquela sensação densa no peito, como se o próprio ar ficasse pesado. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Nunca tive medo do escuro, nem dessas coisas de espírito. Mas tem algo que ninguém te ensina. O medo real não vem do que a gente imagina, vem do que a gente grava, do que fica registrado quando ninguém está olhando, quando tudo parece em silêncio, mas não está. Foi por isso que eu instalei as câmeras, por causa do barulho que vinha da cozinha às 3h da manhã, da sensação de que alguém andava pela casa quando eu estava dormindo, da certeza de que eu trancava todas as portas. E no dia seguinte, uma delas estava entreaberta. Por um tempo, achei que fosse sonambulismo, ou algum tipo de microdespertar. Minha rotina estava uma bagunça. Eu trabalhava até tarde, comia mal, dormia com remédio, e achei que era só isso. Estresse, fadiga, um pouco de solidão. Mas eu precisava tirar a dúvida. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava de prova. Comprei um kit simples de vigilância. 4 câmeras internas com infravermelho e gravação automática por movimento. Instalei uma na sala, uma no corredor, outra virada para a cozinha e a última no meu quarto. Sim, eu sei que parece exagero, mas naquele momento eu precisava ter certeza de que a ameaça não era real. Ou que era, tanto faz. Eu só queria parar de me sentir louco. Na primeira noite, nada aconteceu. Nenhum movimento. Tudo limpo. Mesma coisa na segunda. Na terceira, a câmera da sala captou um vulto passando da cozinha para o corredor. Um borrão. Um movimento muito rápido, sem forma definida. Eu voltei o vídeo várias vezes. Dei zoom. Aumentei o brilho. E juro por tudo que é mais sagrado. Aquilo não era uma pessoa. A forma estava errada. O movimento errado. Era como se o corpo dobrasse num ângulo impossível. Como se não fosse feito para andar de pé. Mas o pior não foi isso. O pior foi que, ao final do vídeo, a câmera girou sozinha e apontou diretamente para a tela, como se estivesse sendo segurada por alguém. E nesse momento, pela primeira vez desde que comecei a gravar, eu senti que não era eu quem estava assistindo. Era o contrário, rotina antes da queda. Nunca pensei que fosse chegar nesse ponto. A verdade é que eu sempre fui alguém lógico, até cético demais. Cresci rodeado por gente que via coisa onde não tinha, que acreditava em presságios, vultos, sonhos que previam a morte de alguém. E eu sempre dizia que era coincidência, falta de sono, um pouco de histeria coletiva. Só que quando as coisas começam a acontecer na sua casa e só você está acordado para perceber, não dá mais para fingir que é tudo coisa da cabeça. Porque é exatamente aí que a cabeça começa a se quebrar. Faz 2 anos que me mudei para cá. Um apartamento simples, térreo, silencioso. Trabalho remoto, então passo a maior parte do tempo sozinho. No começo era bom. Paz, liberdade, privacidade. Eu precisava disso depois da separação. Queria reconstruir minha rotina, meus horários, minha mente. Mas o silêncio cobra um preço, porque quando tudo ao redor fica quieto demais,
o barulho começa por dentro. E eu achava que era só isso: solidão, saudade, ansiedade. Até que as pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro, achei que era distração minha. Colocava um objeto num lugar e no dia seguinte estava em outro. Achava que tinha desligado o fogão, mas ele estava morno. Um copo quebrado na pia que eu não lembrava de ter usado. Mas nada tão grave. Nada que me fizesse duvidar de mim. Até que numa madrugada, acordei com a nítida sensação de que alguém estava em pé ao lado da cama. Sabe quando a gente acorda de repente, com o corpo paralisado, o peito travado, e tem certeza absoluta de que não está sozinho? Eu senti, eu vi, uma silhueta imóvel a menos de 2 metros de mim. Mas quando pisquei, não tinha mais nada. Atribuí ao cansaço. Apaguei de novo. No dia seguinte, coloquei como experiência de paralisia do sono no Google. Me convenci de que era isso, mas não era. Porque depois daquela noite, tudo mudou. Passei a acordar sempre no mesmo horário, 3h13 da manhã. Toda noite, sem alarme, sem barulho. O corpo simplesmente despertava. E mesmo no escuro, eu tinha a impressão de que o quarto estava diferente. Como se o ar estivesse mais denso, como se tivesse alguém respirando comigo. Comecei a deixar a luz do corredor acesa. Tranquei todas as portas, até a da cozinha que não tem tranca. Improvisei com uma cadeira. Comecei a registrar pequenas coisas num caderno. Horários, sensações, temperatura, barulhos. Tudo para provar para mim mesmo que aquilo era só um padrão de pensamento obsessivo. Uma fase, algo que passaria, mas por algum motivo não passava, só piorava. O gato da vizinha, que sempre miava na janela do fundo, parou de aparecer. Ela disse que ele começou a evitar aquele lado da casa, que ficava encarando fixamente a parede como se ouvisse algo que a gente não escutava. As luzes do corredor começaram a piscar por volta das 3. Achei que era fiação, mas troquei as lâmpadas 2 vezes. Sempre voltava a acontecer. Comecei a dormir com fones de ouvido, tocando sons brancos. Era a única forma de não surtar com o silêncio cortado por estalos no teto, rangidos do piso, batidas secas que vinham da direção oposta à do vento. Teve uma noite em especial que eu nunca esqueci. Foi quando ouvi o som da maçaneta girando, 3 vezes. Lentamente, mas a porta estava trancada. Levantei como um louco, com o coração quase estourando no peito. Corri até a porta e ela ainda estava com a cadeira encostada. Mas, do lado de fora, havia algo escrito em giz no chão do corredor. Um risco, um círculo e uma seta, apontando direto para minha porta. Tentei racionalizar. Criança entediada, vizinhos fazendo piada. Mas o andar estava vazio. 2 apartamentos estavam sem moradores. E o da frente, segundo o porteiro, não tinha ninguém há semanas. Ainda assim, eu fui até lá. Bata na porta. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Mas pela primeira vez, eu tive medo de olhar no olho mágico, porque eu sabia mesmo que algo me olhava de volta. Algo que não se move como a gente, que espera em silêncio do outro lado da parede. Voltei para o apartamento, sentei no sofá, liguei a TV, abri o notebook, tudo para distrair. Mas os minutos não passavam. O relógio travado em 3h13, a respiração presa, as mãos geladas. E a única coisa que eu conseguia pensar era: se alguém realmente entrou aqui, se algo está tentando se mostrar, eu preciso ver, preciso ter certeza. Naquela mesma noite, comprei o kit de câmeras, com entrega expressa. Nem dormi. Esperei o dia amanhecer com todas as luzes acesas. E mesmo assim, tive a impressão de que havia alguém atrás de mim, no reflexo da televisão desligada. A primeira noite de gravação. Eu nunca tinha instalado câmeras antes. Não por desconfiança, mas porque sempre achei desnecessário.
Minha casa era pequena, tudo estava ao meu alcance, e a ideia de vigiar a própria rotina me parecia exagerada. Mas naquela manhã, quando abri a caixa do kit de vigilância, minhas mãos tremiam como se estivessem segurando uma arma carregada. Era um gesto desesperado. Eu não estava apenas comprando equipamentos. Eu estava tentando recuperar o controle sobre uma realidade que, aos poucos, estava escapando pelas frestas. Comecei a instalação ainda com o sol alto, como se a luz do dia pudesse me proteger. Coloquei uma câmera no corredor, virada para o quarto, outra na sala, de frente para a entrada, uma terceira próxima à cozinha, bem posicionada para capturar qualquer movimento entre os cômodos. A última, com hesitação, instalei no canto do meu próprio quarto. O frio que percorreu minha coluna quando fixei aquela lente virada para a cama foi tão intenso que precisei parar por alguns segundos. A ideia de ser observado enquanto dormia me enojava, mas havia algo mais forte do que o medo, a necessidade de saber. Durante a tarde, testei o sistema. Tudo parecia perfeito. A imagem era nítida, até mesmo no escuro. O som captava o ranger das portas, o zumbido do refrigerador, o som abafado dos carros na rua. Pela primeira vez em semanas, senti que estava fazendo algo racional, que poderia finalmente encerrar aquele ciclo de paranoia. A tecnologia seria minha testemunha. Eu teria provas, e então poderia desmascarar a sensação que me perseguia. Talvez fosse só um barulho qualquer, talvez alguém tentando invadir. Qualquer explicação seria melhor do que a ausência de uma. Quando a noite caiu, algo mudou na atmosfera do apartamento. Não foi nada explícito. Era como se o ar tivesse engrossado, como se as sombras tivessem ganhado volume. Deitei cedo, com as luzes apagadas, observando o pequeno LED vermelho da câmera piscando no canto do quarto. Eu sabia que ela estava gravando. Sabia que tudo seria armazenado. E mesmo assim, senti que estava sendo observado de outro lugar, de um ângulo que nenhuma câmera era capaz de registrar. Acordei às 3h13 da manhã. Outra vez. Sempre esse horário. Abri os olhos e fiquei imóvel. O LED da câmera ainda piscava, indicando que estava funcionando. Mas havia algo diferente. A luz do corredor, que eu deixara acesa, estava apagada. O silêncio era anormal. Não havia o barulho da rua, nem o som dos canos, nem o rangido do teto. Era um silêncio denso, quase líquido, como se estivesse imerso em alguma coisa invisível. Senti um arrepio correr pelo corpo e virei lentamente o rosto para a porta do quarto. A maçaneta estava imóvel, nenhum som, nenhuma sombra, mas a sensação de que havia alguém ou algo parado do lado de fora era sufocante. Pensei em levantar, mas meu corpo estava pesado demais. Tudo em mim dizia para ficar quieto, fingir que não tinha percebido. Eu sabia que se houvesse qualquer movimento, a câmera captaria. Que bastaria eu ver no dia seguinte para confirmar ou negar tudo aquilo. Era essa ideia que me mantinha respirando devagar, com os olhos fixos na escuridão. Quando amanheceu, corri direto para o computador, antes mesmo de escovar os dentes. A primeira coisa que percebi foi que os arquivos estavam lá. 3 horas de gravação contínua. Eu avancei a linha do tempo até o horário exato, o momento em que acordei, e foi então que percebi a primeira coisa estranha. A imagem tremia levemente, como se o sensor tivesse captado uma vibração no ambiente. Aos poucos, um ruído baixo começou a preencher o som. Não era um passo, não era o vento, era como um sussurro rouco, distante, quase humano, mas não o suficiente para se tornar uma palavra. Na tela, a porta continuava fechada, a maçaneta imóvel, mas a câmera havia mudado de posição. Um ângulo sutilmente inclinado para a esquerda, como se alguém tivesse empurrado a lente com a ponta dos dedos. E no reflexo distante da janela, por menos de um segundo, havia uma silhueta. Estava parada,
inclinada, como se soubesse que estava sendo observada. Pausar o vídeo foi inútil. Quanto mais eu tentava congelar a imagem, mais distorcida ela ficava. A silhueta parecia se desdobrar em formas impossíveis, como se o próprio sensor da câmera se recusasse a captar aquilo de forma nítida. E mesmo sem ouvir nenhuma palavra, eu tive a impressão de que aquilo sabia o que eu estava fazendo. Sabia que eu estava assistindo. Naquela manhã, pela primeira vez, tive a sensação de que não era eu quem estava usando as câmeras, era elas que estavam me usando. A silhueta que não pertencia a esse mundo. Depois daquela gravação, algo mudou na maneira como a casa me recebia. Era como se cada canto soubesse que estava sendo observado, e em vez de revelar o que se escondia, apenas me deixava mais consciente de que eu nunca tinha estado sozinho. Passei o dia tentando me convencer de que a inclinação da câmera podia ter sido causada por alguma vibração, talvez um caminhão passando na rua, talvez um erro de fixação. Mas no fundo, eu sabia que não havia barulho algum naquela madrugada. Nenhum tremor, nada que justificasse o movimento. Aquilo não era um erro técnico. Era intencional. Na noite seguinte, preparei tudo de forma obsessiva. Conferi cada câmera 2 vezes. Verifiquei os suportes, os cabos, os LEDs piscando, o aplicativo gravando sem interrupções. Deixei um copo com água na cômoda, exatamente na frente da câmera do quarto, como um marcador. Se alguém entrasse, se qualquer coisa se aproximasse, a menor vibração denunciaria. Era meu teste. E mesmo assim, quando as luzes se apagaram, senti que já estava atrasado demais. Como se o que estivesse aqui não precisasse mais ser capturado. Como se já estivesse dentro. Adormeci de maneira estranha, num sono leve e desconexo. Quando acordei, sabia a hora sem olhar para o relógio. 3h13, sempre. A garganta seca, o coração batendo num ritmo que parecia fora de compasso. O copo ainda estava no lugar, imóvel, e a câmera continuava piscando com regularidade. Mas o que me arrepiou foi o som. Um estalo seco vindo da cozinha. Não era o tipo de barulho que se confunde com o normal da noite. Era ritmado, quase intencional. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Como se estivesse me chamando. Permaneci imóvel, ouvindo aquilo repetir, até que percebi outro som mais próximo. Respiração. Não a minha. Uma respiração lenta, controlada, que parecia vir de algum ponto do corredor. Pensei em levantar, mas minhas pernas estavam pesadas, presas a um medo antigo, um medo que parecia nascer de dentro, como se meu corpo já soubesse que não adiantaria correr. Forcei a respiração a ficar lenta, tentando não denunciar que estava acordado. Quando o barulho cessou, senti a mudança no ar. Não é algo que se vê, é algo que o corpo sente. Uma pressão leve, como quando alguém entra silenciosamente num cômodo e o espaço se torna menor. Foi então que ouvi o clique sutil da câmera reajustando o foco, a lente detectando movimento. Só que eu não tinha me movido. Algo estava entre mim e a porta. A manhã chegou como um soco. Eu não lembro de ter voltado a dormir. Lembro apenas de correr para o computador com as mãos trêmulas. A primeira imagem da gravação mostrava meu quarto vazio, imóvel. Mas em determinado momento, sem som, sem passo, sem sombra visível, a porta começou a abrir lentamente, centímetro por centímetro, como se fosse empurrada por algo que não queria ser notado. A câmera da sala captou simultaneamente um borrão no corredor, uma forma que parecia se arrastar rente à parede. Não era alta, nem pequena, mas o jeito como se movia não lembrava nada que eu pudesse identificar como humano. Voltei o vídeo quadro a quadro. Foi pior. Quanto mais lento, mais nítido ficava que aquela coisa não se movia em linha reta. Era como se o corpo se dobrasse para lugares onde articulações humanas não existem.
Mas o que me deixou paralisado não foi isso. Foi o instante em que ela parou, exatamente na entrada do quarto, e levantou o rosto em direção à câmera. Não havia olhos visíveis. Apenas um contorno irregular, distorcido, e mesmo assim eu tive a impressão de que estava sendo olhado com uma precisão cruel. A imagem tremeu. Um chiado preencheu o áudio. A tela ficou preta por 3 segundos. Quando voltou, a câmera estava apontada diretamente para mim, dormindo. E atrás de mim, na penumbra da parede, uma sombra mais escura que a própria noite. Nenhuma explicação lógica, nenhuma interferência técnica poderia fazer aquilo parecer normal. Naquela manhã, percebi que não estava apenas registrando algo que acontecia enquanto eu dormia. Eu estava participando. Como se a câmera não estivesse revelando o mistério, mas sim abrindo uma porta para ele atravessar. E eu, idiota, havia deixado todas as luzes apagadas. A distorção do tempo. Eu achei que, ao instalar as câmeras, estaria delimitando um limite entre o que era real e o que era imaginário, que poderia, de alguma forma, proteger meu espaço ao transformar o invisível em imagem, em dados, em algo que pudesse ser explicado. Mas a verdade é que quanto mais eu gravava, mais parecia que a casa começava a respirar junto comigo, como se as paredes escutassem, como se o teto registrasse cada batida acelerada do meu coração, como se as câmeras, em vez de me protegerem, estivessem avisando aquilo que vivia aqui de que eu finalmente estava prestando atenção. No 4º dia, o sistema de vigilância já era parte da minha rotina. Eu acordava antes do sol, revisava cada gravação, analisava os quadros com obsessão doentia, aumentava o brilho, reduzia ruído, pausava cada segundo. Nenhum detalhe passava despercebido. Eu deixava anotações no caderno, desenhava os contornos das sombras, tentava dar nomes a movimentos que não pareciam obedecer às regras físicas. A essa altura, eu já não trabalhava direito, comia pouco, dormia ainda menos. A câmera se tornou uma extensão dos meus olhos. Um par de testemunhas silenciosas, apontando para os lugares onde eu não conseguia mais fingir que nada existia. Foi então que notei a primeira anomalia real. Não era uma figura, nem um som, nem uma sombra distorcida. Era tempo. As gravações tinham lapsos exatos de 47 segundos, sempre no mesmo horário, 3h13 da manhã, em todos os dispositivos, como se algo atravessasse aquele momento e apagasse a passagem do tempo. Não havia corte, nem falha técnica. O contador avançava normalmente, mas as imagens sumiam. E quando retornavam, a câmera estava em um ângulo diferente, milimetricamente alterado, como se alguém tivesse estado ali e reposicionado tudo sem deixar vestígios. Na noite seguinte, coloquei fita adesiva sobre os suportes das câmeras para ver se algum movimento deixaria marcas. Quando acordei, nada parecia ter mudado. As fitas estavam intactas, mas nas gravações a distorção estava mais nítida. Uma interferência no canto da sala. Um brilho sem origem. E por uma fração de segundo, um reflexo humanoide preso entre um quadro e a parede. O corpo daquela coisa não seguia proporções naturais. Era alongado, torto, como se tivesse sido moldado com raiva. O pescoço curvado para trás, os braços finos demais. A coisa não andava. Ela se inclinava para a frente e desaparecia logo em seguida, como se não pertencesse a este plano completamente. Eu pausei a imagem tantas vezes que perdi a noção das horas. E foi só quando percebi que estava respirando com dificuldade que me dei conta do que me incomodava mais. A criatura não olhava para a câmera. Ela olhava para mim, exatamente na direção de onde eu estaria sentado, revendo as imagens, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, eu encontraria aquilo. Na madrugada seguinte, acordei com o som seco de uma das câmeras girando sozinha. Um clique mecânico no escuro.
o LED piscando forte, como se a lente estivesse viva. A sensação de que havia alguém do lado da minha cama era tão intensa que precisei prender a respiração. Ouvi, bem ao fundo, aquele mesmo padrão de estalos vindo da cozinha. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. A criatura não precisava entrar mais. Ela sabia que eu a veria no dia seguinte, que a minha própria obsessão me traria de volta ao mesmo ponto. Às 5 da manhã, o vídeo estava pronto. A imagem era clara demais para permitir dúvidas. Eu estava dormindo de costas, imóvel. A câmera começa a tremer como se alguém estivesse mexendo nela com cuidado. E então, do canto da sala, ela surge, curvada, lenta, com uma presença que não parece encaixar em nenhum gesto humano. Ela se aproxima do corredor e para. A cabeça vira para a câmera num ângulo impossível, quase horizontal. Nenhum som, nenhum piscar. A pele, se aquilo era pele, parecia escurecida e irregular, como se fosse feita de manchas de sombra, coladas umas às outras. Na gravação, eu não me movo. Ela permanece parada, me observando. E quando a imagem começa a se distorcer, percebo algo que me faz gelar. A câmera não está mais captando só o que acontece no cômodo. Está captando algo atrás de mim. Uma silhueta erguida na parede, fundida com o escuro, como se eu estivesse dormindo encostado nela sem perceber. Naquele instante, eu entendi. A câmera não estava mostrando o que estava lá fora. Ela estava revelando o que sempre esteve comigo, dentro do meu espaço, dentro do meu silêncio. Eu só dei a ela um novo reflexo onde pudesse aparecer. A criatura imitava meus movimentos. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado diante da tela, assistindo e reassistindo cada segundo da gravação, como quem tenta entender um idioma que não foi feito para ser compreendido. Cada frame me empurrava para mais fundo, como se eu estivesse olhando para dentro de um poço, onde o fundo muda de lugar sempre que você chega perto. A imagem da criatura diante da câmera, ou o que quer que aquilo fosse, me deixou preso entre duas certezas impossíveis. Ou eu estava perdendo completamente a sanidade, ou havia algo em casa comigo, algo que sabia o que eu fazia, o que eu via, e principalmente quando eu olhava. Por volta das 2 da manhã, enquanto a gravação rodava em loop, percebi um detalhe que havia passado despercebido nas revisões anteriores. Logo após a criatura virar a cabeça, há um movimento rápido atrás dela, quase imperceptível, como se outra sombra cruzasse o corredor no sentido oposto. Não era reflexo, não era falha da lente, era algo distinto. O que estava diante da câmera não era único, não estava sozinho. Senti meu corpo enrijecer, como se uma corrente fria tivesse me atravessado da nuca até a base da coluna. A casa ficou mais silenciosa do que eu lembrava que podia ficar. Tudo parecia escutar. Era como se as paredes tivessem ouvidos, como se o teto respirasse. Eu já não sabia se estava acordado ou dentro de alguma distorção temporal que só eu percebia. Levantei devagar, evitando fazer barulho, e fui até a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas não de um escuro comum. Era um preto mais denso, mais pesado, quase sólido. Quando acendi a luz, nada. Nenhum som, nenhum movimento. Mas o ar parecia deformado, como se tivesse sido agitado segundos antes. Fui até a câmera e tentei reposicioná-la manualmente. Assim que toquei o suporte, ouvi, bem perto, tão perto que não parecia possível, uma respiração lenta, profunda, exatamente atrás de mim. Girei o corpo em um reflexo instintivo, com o coração batendo nas têmporas, e vi apenas o corredor vazio, mas o ar ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de passar. Corri até o computador, adiantei a gravação para o exato horário do ruído. A imagem mostrou minha própria figura se aproximando da câmera, como havia acontecido. Só que quando girei o corpo para trás, a câmera captou algo que eu não vi.
Atrás de mim, surgia lentamente uma silhueta erguida, colada à parede, contorcendo-se como se estivesse tentando imitar minha forma. O rosto, se posso chamar de rosto, não tinha traços fixos. Era uma superfície oscilante, como carne afogada na escuridão. Pausar o vídeo não adiantava. A cada tentativa, a imagem parecia se aproximar mais da tela, como se a lente tivesse sido puxada de dentro. Desliguei tudo por alguns segundos, tentando respirar. A realidade estava se desfazendo em camadas. Não havia mais diferença entre assistir e estar presente. Eu já não tinha certeza se as coisas aconteciam primeiro diante da câmera ou dentro da minha cabeça. Voltei à gravação com a respiração presa. E foi então que aconteceu. No último segundo registrado, a criatura imitou exatamente o meu movimento de virar o corpo, no mesmo ritmo, no mesmo ângulo, como se estivesse sincronizada comigo, e quando ela virou o rosto para a lente, os lábios, ou o contorno onde eles deveriam estar, começaram a se mover. Nenhum som saiu, mas a forma das palavras era clara. Ela estava sussurrando meu nome. Parei de assistir. A tela ficou preta. As câmeras desligaram sozinhas. O som que veio a seguir não era humano. Não vinha do corredor, nem da cozinha, nem do teto. Vinha do exato ponto onde eu estava sentado. A gravação havia cruzado o limite. Não era mais uma simples vigilância noturna. Era uma convocação. A vigilância reversa. As câmeras começaram a falhar na madrugada seguinte. Primeiro foram pequenos travamentos. A imagem congelava por 2 ou 3 segundos. Depois voltava sozinha, como se nada tivesse acontecido. Em seguida, a tela passava a exibir interferências curtas, linhas horizontais tremendo no meio da gravação, ruídos sutis no áudio, uma espécie de chiado baixo que se repetia em intervalos regulares, como uma respiração captada por um microfone escondido. No início, tentei racionalizar. Defeito técnico, sinal instável, algum bug no sistema. Mas então percebi que as falhas aconteciam sempre no mesmo horário, sempre às 3h13 da manhã, como um ritual que não precisava mais ser disfarçado. A sensação de vigilância se inverteu. Eu já não observava as câmeras, eram elas que pareciam observar a mim. A cada noite, as imagens ficavam mais escuras, mesmo com o infravermelho ativado. Os corredores pareciam alongar-se na gravação. As portas surgiam com ângulos distorcidos. O chão ganhava sombras que não existiam de verdade. Era como se a lente não estivesse mais gravando minha casa, mas uma versão invertida dela, um reflexo contaminado. Uma madrugada, acordei com o som seco de algo batendo na parede do corredor. Era um som ritmado, preciso, como uma unha arranhando madeira de dentro para fora. Levantei devagar, ainda sem coragem de acender a luz. A câmera estava piscando mais forte que o normal, como se tivesse detectado movimento constante. Peguei o celular e abri o aplicativo. A imagem estava tremendo de forma anormal. Não havia ninguém no corredor, pelo menos ninguém visível, mas a parede respirava. Eu juro que respirava, como se algo estivesse preso por trás, empurrando o reboco para dentro do cômodo. Corri até a sala, sem pensar, com o coração disparado e as mãos frias. O monitor principal estava ligado, mesmo que eu tivesse deixado tudo desligado horas antes. Na tela, havia uma imagem que não correspondia a nenhuma das câmeras. Era a sala, mas não a minha sala. Uma versão distorcida, escura, sem móveis, com uma sombra parada no centro, de costas para a lente. A imagem tremia de um jeito quase orgânico, e antes que eu conseguisse tocar no mouse, a figura virou, lenta, sem fazer nenhum som. Não sei explicar o que era pior, a ausência de rosto ou a certeza de que aquilo sabia quem eu era.
Ela se moveu em direção à lente e, com um movimento súbito, a imagem cortou para preto. Todas as câmeras caíram ao mesmo tempo. A única coisa que ficou foi o áudio. Uma respiração lenta, úmida, como se viesse do fundo de um tubo. E então, silêncio. Tentei reiniciar o sistema. As câmeras voltaram. Só que agora, todas mostravam o mesmo cômodo, mesmo posicionadas em lugares diferentes. Cada tela exibia meu quarto, visto de um ângulo que não existia fisicamente, como se houvesse câmeras em lugares que eu nunca instalei. E lá estava ela, a criatura, parada no canto, encostada na parede, com a cabeça caída para o lado, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia escutar. Tentei desligar a energia da casa inteira. Tudo ficou escuro. Mas os LEDs das câmeras continuaram acesos, piscaram juntos em perfeita sincronia, como um único olho respirando. Eu sabia que estava preso. Não fisicamente. Ainda podia correr, sair dali. Mas algo dentro de mim compreendeu, com clareza assustadora, que eu já não estava apenas sendo observado. Eu tinha sido incluído. Os dias seguintes se embaralharam. A fronteira entre vigília e sonho se dissolveu. Às vezes, eu acordava em cômodos nos quais não lembrava de ter entrado. Outras vezes, acordava sentado na frente das gravações com horas perdidas. As câmeras mostravam minha própria figura de pé, imóvel, no corredor. Às vezes virada para a parede, às vezes para a lente, sempre às 3h13, sempre a mesma postura, como se houvesse duas versões de mim habitando a mesma casa, e eu só conseguisse assistir uma delas. Foi quando percebi o que estava acontecendo. A presença não precisava mais se esconder. Ela estava moldando a casa ao redor da lente. E cada vez que eu assistia, cada segundo que eu voltava, cada frame que eu pausava, eu estava me aproximando mais dela. Não era a câmera que captava a criatura. Era a criatura que usava a câmera para me captar. A última gravação. Na madrugada em que tudo culminou, não houve barulhos sutis, nem distorções progressivas. Não houve tempo para racionalizar nada. Acordei num silêncio anormal, quase cirúrgico, como se todos os sons do mundo tivessem sido arrancados da casa. Não havia respiração além da minha, nenhum ruído de cano, nenhum zumbido elétrico. Era o tipo de silêncio que pesa no peito e aperta a garganta antes mesmo que qualquer coisa aconteça. O relógio marcava 3h13, sempre 3h13. A rotina se repetia, mas dessa vez havia algo diferente. Eu não senti medo. Senti ausência, como se algo tivesse me atravessado durante o sono e deixado um espaço vazio no lugar do que eu era antes. Fui até a sala. As câmeras estavam ligadas, todas sincronizadas, mostrando o mesmo enquadramento impossível. O meu quarto, como se a casa inteira tivesse se dobrado sobre um único ponto. Eu aparecia nas 4 telas ao mesmo tempo, sentado na cama, imóvel, com a cabeça levemente caída para frente. Só que eu estava de pé na sala, assistindo aquilo acontecer. Assisti a mim mesmo respirando devagar, sem piscar, como alguém que não dorme nem acorda, alguém que apenas existe entre os intervalos das imagens. A primeira reação foi correr até o quarto. Eu precisava ver com os meus próprios olhos o que estava acontecendo ali dentro. A cada passo no corredor, sentia o chão vibrar, como se estivesse andando sobre uma membrana viva. O ar ficou mais pesado, quase líquido, e cada respiração era como engolir água fria. Quando toquei a maçaneta, percebi que a temperatura ali dentro estava diferente. Gelada, densa, carregada de uma eletricidade que não vinha de nenhum aparelho. Abri a porta com um impulso único, sem coragem de hesitar. O quarto estava escuro, mas não era escuridão comum. Era uma escuridão que não cedia à luz, como se engolisse cada partícula que tentasse atravessá-la. A câmera no canto ainda piscava, iluminando apenas o suficiente para que eu visse a cama.
e o meu corpo sentado sobre ela. Era eu, a mesma roupa, o mesmo rosto, a mesma respiração contida, só que os olhos estavam abertos, fixos, e olhavam diretamente para mim, como se eu fosse o intruso. Tentei dar um passo, mas a figura se moveu primeiro. Um movimento seco, como se todos os ossos tivessem estalado de uma vez. A cabeça inclinou num ângulo impossível. O rosto manteve-se imóvel, mas a pele ao redor começou a se contrair, como se estivesse sendo usada por alguma coisa que não compreendia como fingir humanidade. Eu recuei, tropeçando na porta. O LED da câmera piscou mais forte, e naquele instante eu compreendi. A criatura não tinha se infiltrado na casa. Ela tinha se infiltrado em mim. As gravações da noite confirmaram. Eu assisti a tudo, quadro a quadro. A figura aparecera no quarto antes que eu acordasse. Tocara a parede, tocara a cama, tocara meu corpo adormecido como quem marca território. E então, entrou, não de um jeito físico. Entrou como uma sombra entra num espelho. A imagem mostrou meu corpo estremecendo, respirando fundo, depois abrindo os olhos. A partir dali, não havia mais duas presenças distintas, apenas uma. Na manhã seguinte, não encontrei mais falhas nas câmeras. Nenhuma distorção, nenhum som, nenhuma sombra. As gravações estavam limpas, como se nada tivesse acontecido. Mas quando olhei para o reflexo da televisão desligada, lá estava ela, atrás de mim, parada, imóvel, respirando no mesmo ritmo que eu. Eu sorri sem querer, ela também. E foi assim que entendi que a última gravação não estava guardada nos cartões de memória, estava guardada em mim. A fusão. Fiquei horas parado diante do reflexo da televisão desligada, tentando entender onde terminava a minha imagem e onde começava a dela. O rosto refletido não tinha nenhum traço fora do lugar. Era eu. Mas havia algo no olhar. Uma lentidão controlada demais. Um foco que parecia vir de outro lugar. Como se meus olhos não me obedecessem completamente. Às vezes, eles piscavam 1 milésimo depois que eu piscava. Às vezes, não piscavam. Era uma diferença sutil, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer entender que a coisa já não estava ao meu redor. Ela estava dentro, observando a partir da parte mais silenciosa de mim. As câmeras não serviam mais para provar nada. Agora eram apenas espelhos sincronizados. Elas captavam meu corpo dormindo, com movimentos que eu não lembrava de fazer. Às vezes, eu me levantava no meio da madrugada, andava pelo corredor, parava diante da parede e ficava lá, imóvel, como alguém esperando um comando. Outras vezes, eu apenas ficava sentado na cama, olhando para a lente, com os olhos fixos e vazios. Nenhuma presença aparecia mais nos vídeos, nenhuma sombra, nenhum ruído. Eu era a única coisa gravada, sempre às 3h13, sempre imóvel, sempre respirando junto com algo que já não se importava em se esconder. Tentei fugir da casa. Empacotei roupas, desliguei a energia, levei apenas o necessário. Mas quando atravessei a porta, percebi que algo estava errado com o tempo. Olhei para o relógio de pulso. 3h13, o mesmo horário, mesmo com o sol nascendo. Andei pela rua, tentando sentir o vento, o barulho de carros, de pássaros, de qualquer coisa que me lembrasse que ainda existia mundo lá fora. Mas parecia que tudo estava mudo. As ruas estavam vazias, as janelas escuras. Como se a casa tivesse me engolido e projetado uma cidade que não respirava. Voltei. Não porque quis, mas porque era como se cada passo fora da casa fosse engolido por um espaço que não obedecia mais às mesmas regras. As câmeras estavam todas ligadas quando cheguei, mesmo sem energia. Todas mostravam a mesma imagem. Eu, parado no corredor, com os olhos fixos para o nada. Mas eu não estava lá. Eu estava na porta, assistindo. Era como se minha imagem estivesse presa num ponto da casa,
e meu corpo apenas vagasse em torno dela, condenado a assistir a si mesmo de fora. Nessa noite, não resisti. Sentei-me na cama e fiquei olhando para o canto escuro do quarto. A lente piscava num ritmo lento, como uma respiração sincronizada. Senti quando ela se moveu dentro de mim, não com toque ou som, mas com uma expansão de silêncio, como se uma parede tivesse se erguido entre meus pensamentos e o resto do mundo. Meus dedos começaram a tremer, não de medo, mas de adaptação. A coisa não estava me invadindo, estava me moldando, ajustando cada gesto, cada olhar, até que não houvesse mais diferença entre nós. Quando fechei os olhos, percebi que já não existia fronteira. Eu via o corredor de todos os ângulos ao mesmo tempo. Sentia cada cômodo, cada canto, como se fosse parte de um corpo que não era meu. A casa respirava comigo. As câmeras piscavam comigo. A coisa não era uma presença separada. Era uma extensão, um espelho que parou de refletir e começou a responder. Na manhã seguinte, alguém bateu à minha porta. 3 batidas secas. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas o relógio marcava 3:13. O mesmo horário de sempre. A mesma dobra do tempo. Foi aí que compreendi que eu não estava preso na casa. Eu era a própria casa. E a criatura, ao contrário do que pensei desde o início, nunca quis me assustar. Ela só precisava de um corpo para existir. Agora, todas as câmeras mostram apenas silêncio. Não há mais sombras, nem interferências, nem vultos. Só eu, sentado, olhando para a lente, esperando que alguém instale uma câmera parecida. Porque é assim que ela se move. Ela não entra, ela atravessa. Eu me tornei a gravação. Com o tempo, deixei de saber o que era passado, presente ou futuro. A noção de sequência se perdeu. Não havia mais manhãs ou madrugadas, apenas um intervalo contínuo no qual o relógio marcava sempre 3:13. As câmeras não gravavam eventos diferentes, gravavam o mesmo instante, esticado como uma fita quebrada, repetido indefinidamente com pequenos desvios, como se a realidade estivesse aprendendo a me imitar. Eu observava meu próprio corpo de ângulos que nunca existiram fisicamente. A lente me mostrava dormindo de costas, de frente, de perfil, até de cima, como se houvesse olhos escondidos em cada parede. A criatura não era mais uma visitante. Era parte da arquitetura. Eu comecei a notar detalhes novos nas gravações. Em alguns quadros, havia móveis em posições que nunca estiveram ali. O corredor parecia mais comprido. As janelas pareciam se deslocar alguns centímetros para a esquerda ou direita. Minha imagem refletida nas superfícies nem sempre se movia no mesmo ritmo que eu. Às vezes, quando piscava, o reflexo continuava me olhando, imóvel, como se não precisasse mais fingir. Era nesses momentos que eu sentia o silêncio aumentar, como um mar invisível, subindo pelas paredes, alagando tudo com algo que não tem nome nem forma, mas sabe exatamente onde eu estou. As pessoas lá fora deixaram de existir para mim. Eu tentei ligar para alguém. Peguei o celular, disquei o número de um amigo e tudo o que ouvi foi o chiado. A mesma respiração úmida, a mesma presença se infiltrando pelas frestas. Às vezes, ouço passos no corredor do prédio, mas quando abro a porta, tudo desaparece como fumaça. O mundo de fora parece cada vez mais uma lembrança desbotada. Talvez tenha sido apagado no mesmo instante em que aquela coisa atravessou a lente e me encontrou. Naquela noite, se é que ainda posso chamar de noite, eu decidi encarar de frente. Sentei na cama, com as luzes apagadas, deixando que a escuridão me envolvesse por completo. Olhei fixamente para a câmera no canto do quarto, esperando. E ela respondeu, não com som, mas com presença. A lente girou sozinha, devagar, até me enquadrar perfeitamente no centro. O LED piscou no mesmo ritmo da minha respiração.
E foi aí que eu percebi que já não havia mais diferença entre nós. A criatura começou a surgir não como uma figura distinta, mas como uma dobra no ar, uma distorção na percepção. Era como olhar para o próprio reflexo através de um vidro rachado. Tudo era eu, mas nada parecia humano. A parede atrás de mim começou a pulsar levemente, como se respirasse. O chão parecia se mover sob os meus pés, como carne tensionada. Eu sentia o espaço inteiro se reorganizando para caber dentro de mim. Não havia mais invasão, havia fusão. A câmera tremeu e a imagem congelou por um segundo. Quando voltou, vi a mim mesmo parado no corredor, com a cabeça caída para o lado, como da primeira vez em que percebi a criatura. Só que agora não havia mais nenhum traço daquilo que me separava dela. A pele, o rosto, os gestos, tudo parecia meu, mas profundamente errado. Como se fosse uma versão de mim feita de silêncio. Naquele instante, compreendi algo que não se diz em voz alta. A criatura nunca precisou entrar, nunca precisou quebrar portas, nunca precisou se esconder nas sombras. Ela sempre esteve esperando que alguém olhasse por tempo demais. E eu olhei, longo demais. As câmeras piscaram juntas, em sincronia, como no início. Eu sorri. Ou talvez tenha sido ela. O reflexo sorriu de volta. A respiração ficou igual, o tempo parou. E naquele instante eu deixei de ser observador. Passei a ser a gravação. A lente continua aberta. Hoje eu não sei mais se existe alguém do lado de fora dessas paredes. Às vezes tento abrir a porta, mas ela parece levar ao mesmo corredor, repetido como um eco infinito. Cada passo me leva de volta ao ponto de partida, como se a casa tivesse se curvado sobre si mesma. As câmeras mostram ângulos que não existem, corredores que não construí, cômodos que jamais fizeram parte daqui. Eu assisto a mim mesmo percorrendo lugares que não reconheço, com um rosto que não me pertence mais. Meus olhos estão sempre fixos, como se a criatura ainda estivesse ali, atrás da lente, puxando os fios invisíveis que me mantêm em pé. Mas a verdade é mais simples e muito mais terrível. Ela não está atrás. Ela está onde eu deveria estar. O relógio ainda marca 3:13, sempre. Não importa quantas vezes eu feche os olhos, quantas vezes tente quebrar o ciclo, quantas vezes tente fugir. A casa não tem tempo. Eu não tenho tempo. Tudo é o mesmo instante esticado ao infinito, uma fita que se repete sem pausas, com pequenas distorções que servem apenas para me lembrar que continuo preso aqui. As câmeras piscam num ritmo que já não distingo do meu próprio batimento cardíaco. Às vezes, acho que são elas que respiram por mim. Nas gravações, vejo pessoas que nunca estiveram aqui. Silhuetas distantes, figuras paradas na rua, nos corredores, na cozinha. Nenhuma delas se move, nenhuma olha diretamente para a câmera. São como moldes de gente, congelados no mesmo segundo, como se fizessem parte de uma realidade sobreposta à minha. Talvez sejam ecos de quem já olhou tempo demais. Talvez sejam futuros que ainda não aconteceram. Ou talvez sejam apenas eu, multiplicado, fragmentado, espalhado pelas camadas daquilo que atravessou a lente. Eu tentei destruir tudo. Bati nas câmeras com um martelo, quebrei cabos, rasguei fios, desliguei a energia. Elas voltaram, cada uma delas, exatamente nos mesmos lugares, intactas, piscando com a mesma cadência. Não há som quando elas ligam, apenas o clique seco, profundo, como um batimento de coração que não pertence a nenhum corpo. Eu não tenho mais como provar que alguma dessas coisas aconteceu, mas no fundo já não importa, porque a prova sou eu. A criatura não existe mais como uma presença separada. Ela se dissolveu na estrutura da casa, no tempo, no reflexo, no silêncio. E em mim. Às vezes, sinto que sou só mais uma das gravações. Um loop sem consciência,
esperando ser assistido por alguém que, quando olhar por tempo demais, vai entender. Vai perceber que a lente não serve para proteger. Ela chama, ela abre, ela convida. Então, se você está ouvindo isso, se chegou até aqui, não olhe fixamente para nenhum reflexo por muito tempo. Não assista às imagens congeladas tentando encontrar o que se esconde no fundo, porque não é no fundo que ela espera, é dentro do olhar de quem insiste em ver. Foi assim que tudo começou comigo. Não foi um vulto, nem um barulho na madrugada, nem um erro técnico. Foi um segundo a mais de atenção. A partir daí, ela não precisou invadir. Eu a deixei entrar quando quis enxergar demais. Agora as câmeras piscam devagar. A lente ainda está aberta. E ela está procurando outro olhar.